Meus irmãos, como eu disse, essa semana nós estamos na campanha da Semana Santa. É uma semana de reflexão do sacrifício de Cristo, de Jesus por nós. E nós separamos 7 frases, as últimas 7 frases que Jesus falou na cruz. E pressupomos que essas frases são frases extremamente importantes, por se tratar de um momento que Jesus estava sofrendo, que Jesus estava sentindo dor não só física, mas dor emocional e dor espiritual. E hoje, o tema da minha mensagem é: sua família precisa passar pelo sacrifício da cruz. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, e eu vou ler dos versículos 26 e 27. Evangelho João, capítulo 19, 26 e 27. Diz o seguinte: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, no caso João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Eu clamo ao Senhor que seja uma noite de restauração, uma noite onde o Senhor vai restaurar famílias, coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. Eu clamo ao Senhor, Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja tomando este lugar agora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns textos da Bíblia, eles são carregados de mistérios, e eu considero esse texto um texto misterioso. E se a gente não entender o contexto histórico da época, o porquê que Jesus disse isso, lá no momento de dor, sendo com certeza as palavras mais importantes, as últimas palavras importantes que ele expressaria na cruz. Só que isso é carregado de um mistério, porque ele simplesmente diz para João, que era considerado o discípulo mais amado, que Maria, mãe de Jesus, era mãe dele. E disse ao contrário também, dizendo para Maria: mulher, Maria, esse é seu filho. E se nós não entendermos o contexto histórico e muitas vezes teológico, a gente não consegue contextualizar para a nossa realidade o que Jesus quis dizer. E trazendo um contexto histórico para os irmãos, uma pessoa na época que estava à beira da morte, até mesmo na cruz, para quem não sabe, o sacrifício da cruz era um sacrifício onde os romanos crucificavam bandidos da pior espécie. É por isso que várias pessoas na época, os judeus, os fariseus, os romanos, achavam um absurdo você colocar o poder através do sacrifício da cruz. Mas Deus, ele faz das coisas loucas sendo coisas sábias, para confundir aqueles que se acham sábios, porque Deus é o especialista em transformar maldição em bênção. Deus é um Deus que faz coisas onde as pessoas que são fracas se tornam fortes. Por isso, até na crucificação, as pessoas podiam expressar o seu testamento oral. Hoje é bastante diferente. Nós temos aqui a doutora Érica, que é advogada. Hoje, para você ter um testamento, para você comprovar que é filho de alguém, ou para tomar posse de uma herança, você precisa de vários documentos, de documentos contábeis, de documentos jurídicos, de uma burocracia com cartórios. Mas na época dos judeus, nessa época de Jesus Cristo, a palavra já bastava. A palavra já bastava. E contanto que houvesse testemunhas, o filho mais velho
seria o responsável pelo cuidado da mãe, que era viúva. E Maria já era viúva naquela época. E Jesus era o filho mais velho de Maria. E quando o filho mais velho morresse, os filhos mais novos seriam responsáveis pelo cuidado da mãe. Na Bíblia nós podemos ver em vários lugares que Jesus tinha irmãos mais novos. Jesus, por exemplo, Tiago, que depois da morte dele se tornou apóstolo, onde ele escreveu o livro de Tiago, que para mim é um dos livros mais impressionantes e importantes da Bíblia. Então Jesus tinha irmãos mais novos, né? Agora, isso demonstra de maneira clara que Jesus tinha uma preocupação clara em relação ao destino da sua mãe, que naquele momento era a família dele. Sabe? E nós entendendo esse contexto histórico e a preocupação de Jesus em relação à sua mãe, percebe-se provavelmente, e isso é comprovado, que os irmãos de Jesus o rejeitaram e provavelmente também, consequentemente, rejeitaram a sua própria mãe. Por quê? Porque Maria conhecia Jesus. Maria conhecia o destino de Jesus. Maria sabia que Jesus seria o Messias, aquele que salvaria toda a humanidade. Mas os seus irmãos mais novos não tinham esse entendimento. Os seus irmãos mais novos, e Tiago, por exemplo, que era fariseu, que era um religioso da época, ele não concordava com as atitudes de Jesus, porque era loucura para os fariseus colocar poder na mão de um homem simples que se achava sábio. E com certeza, Jesus teve vários problemas familiares. Vários problemas familiares. E o primeiro aspecto que eu queria tratar com os irmãos essa noite, que é um aspecto polêmico, porém real, e a gente consegue contextualizar isso para os nossos dias. Jesus conseguiu fazer milagres em muitas famílias antes da sua morte. A única família que ele não conseguiu influenciar antes da sua morte foi a dele mesmo. Ou seja, ele não conseguiu em vida influenciar os próprios irmãos. Ele fez vários milagres com várias famílias, e nós podemos ver isso nos evangelhos. Ele influenciou várias pessoas, sabe? Ele tinha uma família recheada de incredulidade, de disputas, e os seus irmãos faziam de tudo para tirar Jesus do foco, de tudo para tirar Jesus do seu principal objetivo. Só que nem isso conseguiu tirar Jesus do foco dele, que era morrer e ressuscitar por mim e por você. Sabe, eu fico olhando dois lados da moeda aqui nesse caso. Fico olhando o lado de Maria. Quando o anjo apareceu para Maria, disse que daria à luz aquele que salvaria toda a humanidade. Eu fico imaginando o orgulho de Maria e às vezes uma confusão mental na época, mas um orgulho de Maria daquilo que ela carregava no ventre dela. E eu fico pensando nela ela criando aquela criança com tanto carinho. Porque Jesus foi um homem igual eu e a você, ele foi um ser humano. Então ele foi um neném, ele foi uma criança. E Maria tinha o carinho de mãe por Jesus. Eu fico pensando ela aos pés da cruz, vendo o seu filho sendo crucificado, vendo o seu filho ser chicoteado, xingado, humilhado, aquele que dias atrás foi ovacionado pelos judeus, e naquele momento estava sendo humilhado. Eu fico imaginando o coração de Maria, uma mãe que sofria com a distância entre os irmãos, a briga entre os irmãos. Com certeza, como eu disse aqui, os irmãos de Jesus não o aceitavam, e ela sabia quem era Jesus. Sabe o que é mais impressionante? Deus, Ele sempre mostra o nosso destino,
E Maria sabia o destino de Jesus, mas Maria não sabia o processo que tinha que passar para Jesus chegar no seu destino. Por isso que Deus sempre vai te mostrar o destino, mas nunca o processo. Sabe por quê? Porque se a gente ficar sabendo do processo, a gente desiste do destino. Porque o processo ele é dolorido, ele é doloroso, ele machuca. Às vezes ele parece que vai arrancar o nosso coração de dentro do peito. E nesse momento Maria estava pensando: por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo o que era certo. Eu criei esse menino como o Senhor mandou, para ser o Messias, para ser o rei. Por que que os irmãos dele o rejeitaram? Aquela dor de mãe dentro do peito, meus irmãos. E quantas mães hoje, trazendo para uma realidade nossa, não sofrem por causa dos seus filhos. Se Maria passou por isso, por que que nós não passaríamos? Quantas mães hoje não rogam de joelhos todos os dias por causa dos seus filhos? Filhos às vezes que estão perdidos nas drogas, filhos que não querem saber de estarem na igreja aos pés de Jesus. E às vezes você, como mãe, como pai, você pensa assim: eu fiz tudo certo, eu não fiz nada errado. Por que, meu Deus? Por quê? Porque eu tenho que sofrer agora com o meu filho? Porque meu filho está nessa situação, por que que eu passo por essa situação agora? Quantas pessoas não sofrem, pais sofrendo? Quantos pais não rejeitam os filhos por causa da opção que eles escolheram na vida? Por decepções. Meus irmãos, como eu tenho recebido aqui na igreja mães desesperadas. Mães desesperadas porque os seus filhos não querem saber de obedecer. Seus filhos não querem saber de vir na igreja, não querem saber de ter uma vida com Deus. E eu vejo sofrimento, porque eu fico imaginando essa mãe pensando: eu carreguei, eu criei com tanto carinho, e agora depois que fica velho eu não consigo ter o controle. É como você pegar uma água nas suas mãos e ela escorre, você não consegue segurar, porque você não consegue ter o controle da situação. Quantos filhos não estão brigando por causa de heranças deixadas por um pai que se foi, ou uma mãe que se foi? Sabe, eu vejo muito contexto, isso já aconteceu com pessoas perto da gente, do nosso contexto familiar. A mãe morreu, o pai morreu, e ficou só a mãe. E filhos em disputas judiciais, filhos ameaçando, irmãos ameaçando uns aos outros por causa de herança, por causa de coisas materiais, por causa de dinheiro. E mães sofrendo por causa disso, por causa dessa rixa de filhos, por causa de problemas entre irmãos. Que mãe aguenta um negócio desse, meus irmãos? Que pai aguenta um negócio desse? É um sofrimento terrível. Ver um filho afundado nas drogas, ver um irmão brigando com outro, por causa de herança, por causa de dinheiro. Sabe, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu, na minha arrogância, na minha prepotência que eu tinha na época, eu achava que o dinheiro era suficiente para mim, que as coisas materiais eram suficientes para mim. E eu lembro que eu tive uma briga muito feia com a minha cunhada. Uma briga muito feia, no grupo da família de WhatsApp ainda. E aquilo fez com que eu me afastasse do meu irmão. Eu nunca tive problema nenhum com meu irmão, mas aquilo me afastou do meu irmão. Sabe, e depois eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa mais ridícula. O que eu fiz na minha atitude, vendo meu pai e a minha mãe sofrerem, em ver um irmão não conversar com o outro por um período de mais de 1 ano. Eu fiquei praticamente sem falar com meu irmão. E quando eu encontrava ele, era
uma coisa muito sem graça, porque tinha uma rixa, tinha algo que precisava ser resolvido. E quantos filhos tem aqui hoje, quantos irmãos tem aqui hoje que não estão brigados um com o outro por causa de coisas ridículas, por causa de demandas ridículas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, acorde enquanto ainda há tempo, porque você pode perder o seu irmão, você pode perder sua mãe, seu pai, e aí você vai guardar um rancor para a sua vida inteira que é difícil de fechar. Deus está me usando aqui para falar que tem algumas pessoas aqui que precisam consertar com irmãos, consertar com pais e com mães, enquanto ainda há tempo. Precisa de conserto. Quantas mulheres não sofrem com esposos que não são crentes, ou vice-versa? Quantas mulheres, eu recebi só essa semana 2 esposas aqui desesperadas, porque não sabem mais o que fazer, porque o esposo, ele não quer saber de trabalhar, o esposo não quer saber das coisas de Deus, o esposo, ele não quer saber da vida íntima com a mulher, dormindo em quartos separados, e ela fala: pastor, eu não sei o que fazer mais, eu não tenho mais esperança, eu não sei para onde eu tenho que correr. Sabe, eu admiro homens de Deus, eu admiro homens, pessoas que são usadas por Deus, que têm problemas graves familiares. E eu vou te falar uma coisa, ninguém tem o direito de julgar ninguém que está passando por algum problema familiar, porque até Jesus teve problema familiar. E nada tirou Jesus do foco. E eu fico maravilhado em ver grandes homens de Deus que passam por problemas graves dentro das suas famílias e nada tira eles do foco. Você sabe por quê? Porque a mentalidade deles não é terrena, a mentalidade deles é eterna. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu sei que é difícil enfrentar algumas situações familiares, mas nessa noite, eu vou te dizer um negócio. A única forma da família se reunir novamente é a sua família passar pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se a família não passar totalmente pelo sacrifício, não haverá restauração e nem união. Quando Jesus pede para João cuidar da sua mãe, do seu discípulo, aquele que ele mais amava, é porque ele sabia que o processo de conversão dos seus irmãos demoraria. E só depois da morte de Jesus, é que os irmãos de Jesus entenderam qual era o propósito, é que se converteram. Ou seja, só depois que a sua família passar pelo sacrifício de Jesus é que vai haver restauração. Restauração completa. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não desista da sua família. Mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Não desista do teu filho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não desista do teu irmão. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, não desista do seu pai, da sua mãe. Para de tentar fazer tudo pela força do seu próprio braço. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A sua luta não é terrena, a sua luta é travada no mundo espiritual, com o joelho no chão, com oração. E no tempo oportuno, o seu marido, o seu filho, eles vão chegar aos pés de Jesus, como é o desejo do seu coração. Não desista, persista na oração, persista. Deus, ele tem um plano para as famílias.
Deus, ele tem um plano de restauração para as famílias. Eu vejo muitas pessoas, muitas mães, muitas esposas tentando fazer as coisas caminharem pela força do próprio braço. Você nunca vai conseguir, meu irmão e minha irmã. Nunca. Lá em Isaías 53:5 diz o seguinte: Ele levou sobre si todas as nossas dores. Essa dor que você está passando, essa dificuldade que você está passando, já foi cravada lá na cruz do Calvário. Já foi cravada. O castigo que foi sobre ele, o castigo que derramou o sangue dele, nos traz a paz que excede todo o entendimento. Você não precisa mais sofrer. Eu sei que é difícil, eu sei que o processo às vezes é dolorido, mas no tempo oportuno, se você persistir, se você entregar a sua família aos pés da cruz, nas mãos de Jesus, e declarar o sangue de Jesus coberto sobre a sua família, toda a sua família vai estar aqui adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe? Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos depois, Deus usou o rei da Pérsia, Ciro, para que ele mandasse Esdras para restaurar o tabernáculo que foi destruído. E o tabernáculo significa hoje, contextualizando, o nosso coração, o nosso ser, aquilo que temos de mais íntimo. Alguns anos depois, Neemias foi enviado para reconstruir os muros. Os muros significam a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Sabe o que isso significa numa realidade? Antes de construirmos os muros das nossas famílias, precisamos reconstruir o tabernáculo que está dentro do nosso coração. Quantos aqui não precisam ter as vidas restauradas para depois terem suas famílias restauradas? Que Deus te dê o entendimento de que é o sacrifício dele que traz a graça que foi derramada na cruz do Calvário do sangue, que traz a paz que vai vir sobre as suas famílias. Vamos ficar de pé, meus irmãos.